eu acho que a gente tem dois núcleos principais, pessoas e clientes. Então, o nosso principal papel aqui como sócio é fazer disso a melhor conexão, a conexão de melhor resultado, de maior eficiência e de agregação de valor a todos eles. Então, a todos os polos, né? Então, quando eu falo agregação, aqui formar profissionais, formar caras que sejam únicos, assim. Aquele craque do time de futebol, você fala assim, eu quero formar craques. Eu comecei aqui no escritório em 2017, estava na metade do terceiro ano da faculdade, como estagiário, e na época era até a área de contencioso civil, né? Foi antes da entrada do Renato Buranello, então a gente ainda não tinha feito essa migração para o agronegócio. E fiquei aqui até o final de 2022, já como advogado, né? Ou seja, eu fiquei 5 anos nessa minha primeira passagem. Fiquei 2 anos fora por algumas questões pessoais, mas sempre mantive contato com o pessoal, com meus antigos chefes, né? Os sócios da área, o José Afonso, o Marcelo Winter e o próprio Renato Buranello. E aí no final de 2024 surgiu a oportunidade, né? Abriu uma vaga na equipe, eles me convidaram e eu nem precisei pensar muito, acabei aceitando de primeira, assim, logo de cara, porque sentia falta de trabalhar com eles, estar com eles no dia a dia. Olá, eu sou o Felipe, sou advogado do VBSO, da área de agro. Eu estou aqui há 5 anos e meio, comecei como estagiário no meu 2º ano de faculdade, numa área que, enfim, para mim era totalmente nova, que era uma experiência que era totalmente desconhecida para mim, a princípio. Cheguei aqui, fui muito bem acolhido pelo Marcelo Winter, pelo Renato Buranello, pelos demais advogados da área. Me desenvolvi bem aqui. Logo quando eu terminei a faculdade, já recebi a promoção para atuar como advogado aqui no escritório e estou aqui até hoje, né? Desde 2019 até hoje, 2025, atuando como advogado. Hoje eu estou já no nível pleno. Bom, eu acredito que é uma grande oportunidade estar trabalhando com o Renato Buranello, com o Marcelo Winter e com o José Afonso. O nosso contato no dia a dia ali, eles podem estar ensinando coisas novas, compartilham notícias, compartilham palestras que eles deram. Então, é muito gratificante mesmo. Quando você vê caras como o Renato, o Winter e o José Afonso, que já têm uma posição consolidada na carreira, e ainda assim você nota neles o interesse de não só ajudar o pessoal que está começando, mas de continuar estudando os temas, né? Então, eu acho que isso também motiva, né, para você falar, olha, e nunca se acomodar, né? Entender que não é porque eu estou numa certa posição confortável da carreira, financeiramente e até de reconhecimento, que eu posso me dar o luxo de parar de me atualizar. Eu acho que o principal diferencial do ponto de vista estagiário é a autonomia e a possibilidade de se expor. Aqui na área de agro do VBSO, e acredito no escritório como um todo, o estagiário ele tem uma autonomia muito maior, ele tem uma capacidade assim, de trabalhar diretamente nos casos, junto com os sócios, junto com os clientes, tocar reunião com clientes, fazer trabalhos que em muitos outros escritórios, na maioria dos outros escritórios, são trabalhos exclusivamente de advogados. Um grande desafio hoje é ao você se atualizar, não ficar restrito às questões jurídicas, né? De tentar olhar também para a questão econômica, porque principalmente nos processos de recuperação judicial, que têm sido os mais frequentes, dos produtores rurais, essa questão é muito presente. Então, por exemplo, quando o produtor ajuiza a recuperação, ele vem com as alegações das crises que ele está sofrendo, relacionadas a diversos fatores externos da própria economia brasileira. Então, nós, como advogados, a gente tem que tentar usar isso ao máximo nas peças para defender o interesse dos nossos clientes, né? Acredito que o advogado que vai trabalhar com o agronegócio tem que ter bastante interesse sobre o mercado de capitais, sobre direito civil, sobre o que realmente engloba o agronegócio. Além de, claro, ter bastante resiliência para trabalhar com o cliente, fazer parte das auditorias. Então, acredito que esses são os pontos principais. A régua aqui no VBSO é altíssima, né? O nível de exigência é altíssimo, até porque não costumam chegar a casos simples aqui no VBSO. Os clientes eles vêm até a gente porque, na maioria das vezes, eles têm um problema complexo a ser resolvido. E o escritório é referência nesse tipo de trabalho, né? Em trabalhos complexos. Não é um escritório que faz nenhuma demanda massificada. Aqui, os trabalhos eles são feitos sob medida. Atividade jurídica, assessoria jurídica, ela é atividade meio. Há um negócio, há uma economia, há um mercado lá. E nós, como advogados, precisamos entender, diagnosticar aquilo lá. É como um médico para dor ou para doença.
Eu preciso entender aquilo e cuidar dessa causa. E aqui, e principalmente nos mercados agrícolas que a gente atua, no agronegócio, você tem muitas questões que são típicas daquele mercado, daquele setor, daquela commodity. E aí o nosso advogado precisa entender isso. Ele não pode chegar na mesa e dizer, eu não sei o que é soja, eu não sei o que é milho, eu não sei o que é açúcar e álcool. Elas têm um funcionamento, elas têm uma cadeia sequencial que são atrelados a contratos. Esses contratos vão ser conhecidos por nós e para que ele atende aquele negócio daquela forma, né? Alocar riscos de forma adequada. Quando isso cai, toda essa complexidade em alguém que não olha o segmento, não olha o setor, mas só olha a matéria jurídica, achando que ela termina nela mesmo, a gente se perde. Algum valor ficou aí no caminho. Então o nosso precisa entender os mercados, entender a economia dos negócios daquele cliente e inovar. O cara muitas vezes vem para cá, e eu sinto isso com a gente tem sido muito considerado nisso, assim, quem fez as primeiras? Quem fez esse desenho? Quem fez essa estrutura? O VBSO, né, a equipe agro, né, a equipe de mercado, ou o tributário que trouxe, de fato, um planejamento meio único para aquilo. Isso é agregar valor e trazer, de fato, né, um novo paradigma que eu falo. Muitas vezes, hoje, os escritórios ficam repetindo estruturas. Será que alguém não pode pensar fora da caixa, traduzir a melhor segurança, mas inovar e atrelar melhores resultados? Acho que sim, a gente tem feito muito isso. Tá. Eu acho que a questão aqui dos valores do VBSO, o que eu acho que é importante destacar, e até é óbvio que foi algo que contribuiu muito para a minha volta, é que apesar da gente ter uma hierarquia, né, assim como todos os escritórios de advocacia têm, a questão do sócio, do sênior, do pleno, eu acho que isso no dia a dia, ele é muito mitigado, é muito amenizado, de novo, porque a relação que a gente tem com o chefe, por exemplo, aqui, é muito informal. Então tem muita abertura para você entrar na sala, entrar na porta, conversar, depois para sentar, sair todo mundo junto para almoçar. Então eu acho que essa é uma questão que no dia a dia acaba se perdendo, obviamente, mas sem comprometer o respeito que deve haver, né, entre as diferentes hierarquias. Então acho que esse sempre foi um ponto. Acho que um escritório muito com uma mentalidade arejada nesse sentido, não é porque você tem 30 anos de carreira e o estagiário está começando que a opinião dele não vai ser valorizada no caso. E eu acho que o outro ponto, e acho que decorre desse, né, é justamente que eu posso dizer que eu comecei como estagiário, mas quando eu virei advogado, eu não senti uma grande diferença no meu dia a dia, porque muitas responsabilidades que eu continuei, que eu passei a ter, elas já existiam, elas só se intensificaram um pouco. Mas então a rotina acaba sendo muito parecida, justamente por isso. Porque o estagiário aqui, ele não é só uma mão de obra barata ou um mero assistente. Não, ele efetivamente participa dos casos e contribui no atendimento ao cliente, por exemplo, e na solução de questões mais complexas. Eu acho que a gente tem uma equipe que está em uma ótima sincronia, né? Tem bastante sinergia entre as pessoas da equipe. A gente trabalha de forma leve, de forma descontraída. Essa sinergia aqui entre a equipe, seja fora a questão técnica, né? Fora a questão do trabalho, o principal diferencial. Bom, pessoal, boa sorte no processo seletivo. Espero que dê tudo certo e vocês venham trabalhar com a gente.